Efésios 6, verso 10. Quem contou, diga amém. Quem não contou, diga amém, espere. Então, vamos juntos? 1, 2, 3, lemos. No demais. Achou, Sofia? Porque eu quero todo mundo lendo, tá? 1, 2, 3 de novo. No demais, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu amém. Queridos, hoje vamos estudar sobre as armaduras de Deus. Deus me deu uma mensagem hoje de manhã sobre esse tema. E nós iremos ler o versículo 11 para começarmos o entendimento. Tá certo? Vamos ler o versículo 11? 1, 2, 3 já. Revesti-vos de toda para que possais estar firmes contra as astutas ciladas. Aqui eu começo o ensinamento já. Olha o que diz o versículo Lucas. O versículo fala assim, ó Tchelo: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Olha, irmão Zé, aqui o versículo diz para nós nos revestirmos de toda a armadura. Aqui foi esse toda que me balançou de manhã. Esse toda. A Bíblia diz para nós usarmos toda a armadura. Olha, toda. Não diz aqui, escolha as partes da armadura que você mais gosta e use. Não diz assim. Não diz, escolha os itens da armadura de Deus que você tem mais afinidade e use-a. Não. Diz revestivos de toda. Até aquilo que você não gosta disso, mas tem que colocar. É para sua proteção. Está me entendendo? Não sei quem já trabalhou em empresa. Em empresa tem um negócio chamado de empresa, que eu digo assim, que você trabalha braçalmente mesmo, assim, eu trabalhei na Ford, e lá tinha uma coisa chamada de EPI, que é equipamento, esqueci o resto. Proteção individual. De proteção individual, que era obrigatório você usar. Tinha um sapato que ele tinha que ter um ferro aqui na ponta, para aqueles carros, quando passar, não esmagar seus dedos. Tinha o óculos, eu tinha que usar um protetor auricular aqui, ó. Tanto que me fez mal depois. Me fez mal porque a cera acumulou aqui no meu ouvido. Eu tive que ir na Santa Helena, na época eu tinha convênio, e tiveram que tirar aqui, porque eu ficava ouvindo dentro do meu ouvido. Eu ia para a faculdade e ficava ouvindo coisa aqui dentro. Porque eu tinha que trabalhar com aquilo. Porque lá na Ford ficava muito barulho dos carros, das máquinas construindo. Aí você tinha que colocar para você não ter problema de audição. Aí eu acabei quase tendo outro problema. Mas era obrigatório colocar, mesmo que eu gostasse ou que eu não gostasse. Aí o versículo aqui, ele fala assim, Lucas, ó, revestidos de toda. Esse toda começa para mim e para você. Nós não temos que falar assim, eu vou usar a armadura, a parte da armadura que eu gosto. Eu vou usar a parte da armadura que eu achei bonitinha. Olha que coisa, ela é rosa, eu vou usar ela. Não é assim. O versículo fala, revestidos de toda a armadura. E nós hoje iremos aprender quais são os itens dessa armadura que nós não podemos ignorar. Então, eu começo com você essa mensagem te dizendo isso. A armadura de Deus existe. E a orientação de Deus é que você use toda ela. Quem entendeu isso? É que a gente use toda a armadura. Toda. O que você vai aprender hoje tem que usar toda. Tá certo? E isso é interessante. Por quê? Agora que você já entendeu essa parte, vamos para a segunda parte da mensagem. Tá? Mas antes, fala assim comigo. A armadura de Deus é para usar todos os itens dela. E não só o que eu quero. Tá certo? Agora vamos para a segunda parte da mensagem. Olha o que o versículo ensina. Olha o que o versículo ensina, Sofia. O mesmo versículo 11. Eu vou reler e você vai repetir aí em pensamento agora, porque agora é meditação. Hoje eu quero que você muito mais entenda a mensagem do que você pule, tá? Pode pular, mas primeiro tem que entender a mensagem, amém? Olha o versículo 11 de novo, Lucas. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aqui é a segunda parte da mensagem, porque a primeira você já entendeu, tem que usar toda. Aqui é a segunda parte. Tem que usar toda a armadura e não só algumas partes. Por quê? Porque olha o que acontece. Olha o que acontece quando ignoramos algumas partes da armadura. O versículo já começa nos ensinando isso aqui.
Quando a gente ignora, não, eu só vou usar tal parte, eu só vou ler Bíblia, porque ler Bíblia é uma armadura, eu vou te mostrar hoje. Não, eu só vou ler Bíblia, mas eu não vou orar. Orar também faz parte, você vai ver hoje. Faz parte da armadura orar, minha tia. Amém. Aí você fala assim, não, eu só vou ler Bíblia, mas eu não oro. Você não está usando toda a armadura. Não, eu só oro, mas eu não leio a Bíblia. Você não está usando toda a armadura. Não, eu oro, eu leio a Bíblia, mas eu não faço a obra de Deus, não me envolvo. Você não está usando toda a armadura, porque fazer a obra de Deus também é armadura. Eu vou te mostrar hoje em Efésios, aqui mesmo, esse texto aí. Nem vou sair daí. Nem vou sair daí. Agora, olha o que acontece quando ignoramos. Olha o que acontece quando ignoramos algumas partes da armadura. Está no próprio versículo 11. Paulo falou, revestidos de toda a armadura de Deus. Para quê, pastor? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Quando a gente não usa toda a armadura, quando o diabo cria cilada com a gente cai. Por que tem muito evangélico que o diabo consegue pegar ele? Porque não está usando toda a armadura. Ele usa só algumas partes. Por isso que às vezes você fala assim, ó, mas fulano ora tanto e desviou. Fulano ora tanto e aconteceu isso. Ele ora tanto, mas ele faz outras partes também. Mas ele leu a Bíblia toda. Mas ele faz as outras coisas da armadura também. Está entendendo, Sandra? E a Bíblia fala assim, ó o versículo 11, ó o verso 11, de novo, ó, revestidos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ou seja, Coriza Leda, o que vai nos fazer resistir e ficar firme quando o diabo armar astutas ciladas contra a gente, é se nós estivermos com toda a armadura, revestidos com toda a armadura. Entendeu, tia Lu, isso aqui? Amém. Então, olha aqui para mim, todo mundo. O inimigo arma a cilada. Olha o versículo falando aí. Entende, José? Ele arma a cilada. E tem muito evangélico, muito cristão que cai nas ciladas dele. Por quê, pastor? Porque não se revestiu de toda a armadura. Mas tem o contrário disso, que é o que o verso fala aqui. Quando você se reveste de toda a armadura, quando você se reveste, mãe, de toda a armadura, o inimigo não vai deixar de armar cilada contra você. Ele vai continuar armando. Mas quando você se reveste de toda a armadura, ele pode até armar cilada contra você, mas você vai resistir e vai ficar firme e não vai cair. Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Aleluia. O pastor, me vestir de toda a armadura, então o inimigo não vai armar mais nada. Vai, ele vai. Mas você vai resistir, vai ficar firme, você não vai ser pego, você não vai cair, você vai ficar de pé. Você não vai desviar. Quem está me entendendo? Amém? Amém. Então a primeira coisa que acontece quando a gente ignora algumas partes da armadura é que as ciladas pegam a gente. Mas quando você pega toda a armadura, o inimigo pode até armar cilada, mas você vai vencer todas elas. Ele virá contra você por um caminho, mas voltará por 7 em nome de Jesus. Amém? E a segunda coisa, pastor Elvis, e qual é a segunda coisa que acontece quando eu não uso toda a armadura? Pastor Elvis, qual é a segunda coisa que acontece quando eu ignoro algumas partes da armadura, só aquelas que eu acho bonitinhas? O que acontece, pastor? Agora é o versículo 13. É o versículo 13. Pulei o 12 de propósito, mas vou voltar para ele. Eita glória! E hoje, quem tiver perguntas, tá? Pastor Elvis tem uma pergunta. Pastor Elvis, isso. Pode participar do culto hoje. Eu, quando eu vou falar, eu viro para você a câmera para todo mundo te ver, tá certo? Ó, pode fazer perguntas. Versículo 13. 1, 2, 3, leamos. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e
e havendo feito tudo, ficar. Eita glória! Olha o toda de novo aí. Olha o toda de novo. Ele repetiu porque é importante, José. Se ele repetiu toda de novo, é porque é importante esse toda. Nada na Bíblia é por acaso, é toda a armadura. Pastor, eu estou com preguiça, para, é toda a armadura. Pastor, eu não gosto, mas se tem que tomar aquela injeção, vai lá e toma aquela injeção. Agora, qual é a segunda coisa, pastor, que acontece quando a pessoa não toma toda a armadura? Ela não resiste o dia mau. Eita glória! Ó, vou ler de novo 13 e você vai agora ler pensamento. Eu já expliquei a primeira coisa, que é que a pessoa cai na cilada do diabo. Já expliquei. Cai na cilada. Agora a segunda coisa. Se você não estiver me acompanhando, me avisa que eu volto. Qual é a segunda coisa, pastor? Eu vou ler pensamento. Eu vou ler em voz alta e você vai acompanhar pensamento. Não vai falar microfone novo, falando novo. Som. Ó, Dani, falando novo. Tá escrito alguma coisa lá. Desconectou ali. Fala agora. Som 2. Pelo amor de Deus, vigia. Ó, e pastor, qual a segunda coisa? Vou ler e você acompanha o pensamento. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Qual a segunda coisa que acontece com quem não se reveste de toda a armadura? Ela não resiste quando chega o dia mau. Ela não resiste. Você já viu pessoa questionando Deus? Por que Deus permitiu isso? Por que aconteceu na minha vida? Aconteceu isso, eu vou desviar. Aconteceu isso, é porque ela não tinha toda a armadura. Ela não tinha toda a armadura. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia, havendo feito tudo, ficar. A segunda coisa que acontece quando a pessoa ela não toma toda a armadura é essa aqui, ó. Quando vem o dia mau, ela não aguenta. E o dia mau vem sobre todo mundo. Não tem ninguém na terra, cristão ou não cristão, que não passará pelo dia mau. Pastor, e o que é o dia mau? É o dia de um luto, da notícia de uma enfermidade, de uma doença, de uma tragédia. Deixa eu ver o que eu mais anotei aqui. Uma decepção, uma traição, uma fase de crise, de conflito. Isso é o dia mau. Ele vem sobre todo mundo. Aí o versículo falou aqui, ó. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Quando a pessoa, Lucas, não tem toda a armadura, quando vem o dia mau sobre a pessoa, e o dia mau virá, ele vem sobre todo mundo, a pessoa não aguenta. Ela começa a questionar Deus. Quer mudar de religião, quer ir para o mundo. Ela fica confusa. Ela não fica firme. Mas tem o contrário disso. Qual o contrário disso, pastor? O contrário disso é o seguinte, Acrisalita. É o seguinte. O contrário. Quando a pessoa está com toda a armadura de Deus, quando o dia mau vier sobre ela, ela vai resistir. Entende? Quando a pessoa, Sandra, está com toda a armadura de Deus, quando o dia mau vier, ela vai aguentar. Ela vai sentir. Vai doer. Ela vai chorar. Ela vai ter que buscar de madrugada. Mas ela vai aguentar. Aquela fase vai passar. E ela vai voltar a se alegrar. É como diz a Bíblia, o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá logo ao amanhecer. E eu falando essa palavra aqui, eu me lembro mesmo da vida de Sandra. Sandra viveu, todos nós acompanhamos o momento do dia mau na sua vida, não foi, Sandra? Com o pai dela. E Sandra passou a luta e está aqui hoje, graças a Deus. Não é, Sandra? Ainda estou vivendo mais ainda. Então. Mas vai vencer. Com aquele, mas outros também. Então. E olha o que diz o versículo, para que possais resistir. E havendo feito tudo, ficar firmes. Entende, Sandra? A sua força está na armadura de Deus. Porque o dia mau vem sobre todos, vem sobre ti, vem sobre nós. Mas o que faz você, Sandra, ficar firme é se revestir da armadura de Deus. E hoje, eu vou ser didático hoje mesmo. Eu vou te mostrar quais são
as partes da armadura. Vou mostrar para você hoje. Tá certo? Vou mostrar. Eu até tentei antes do culto fazer uma música assim bem rapidinha para vocês gravarem as partes da armadura, mas não consegui não. Eu queria que saísse, até comentei com você, não foi? Eu queria que saísse do culto sabendo, porque são 7. São 7 tópicos da armadura. Eu queria que você saísse sabendo de cor os 7, mas tudo bem. Vamos ter que sair de cor sem a música mesmo. Ficou pior para vocês, tá? Ó, o dia mal vem. Pastor, e o que é que me faz aguentar o dia mal? Se você estiver com toda a armadura. Você está me entendendo? Estou entendendo isso? Entende, José, isso? O dia mal vem, amados. O que é o dia? Quando a Bíblia fala dia mal, não se refere só a um dia, não. Dia aqui é uma expressão metafórica. Quer dizer uma fase. Uma fase. E essa fase mal vem. Mas se você estiver com toda a armadura, você vai resistir a essa fase. E havendo passado tudo, você ficará firme. Amém? O choro vai durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Está me entendendo? Quem entendeu isso? Amém. Tem mais conteúdo, viu? Tem mais conteúdo. Estou falando rápido, porque eu não posso também demorar. Mas antes de eu avançar, quero ver quem entendeu até aqui. Porque tem mais coisa nova. Ó, fala, Vi. Não. Ah, pronto. Olha para mim aqui, ó. Primeira pergunta. Aí se você está online, digita nos comentários as respostas. Ó, primeira pergunta. Nós temos que usar algumas partes da armadura ou toda ela? Quando nós ignoramos algumas partes da armadura, qual é a primeira coisa que acontece com a gente? Eu falei 2 coisas que acontecem. Eu vou mudar a pergunta, para vocês ficarem felizes, que hoje eu estou com o coração hoje dos pais. Ó, quando a gente usa toda a armadura, isso pode até pescar do versículo, viu? Quando a gente usa toda a armadura, qual a primeira coisa que a gente tem de bom que acontece? Consequência? Não, a primeira que eu falei. A gente não fica firme contra o diabo. Não, quando a gente usa a armadura toda. Quando a gente usa, a gente fica firme contra o diabo. Resistir no dia mal. No dia mal é a segunda. E não cair na cilada. E a primeira, isso, cilada, do versículo 11. Do versículo 11. Do versículo 11. Revestidos de toda A armadura de Deus. para que possais estar firmes contra. Contra a cilada do diabo. Tá vendo? A primeira coisa de bom que você tem quando veste toda a armadura é que o inimigo vai continuar assim armando cilada, como arma contra a minha vida. Ele arma assim. Só que a gente resiste, a gente vence, a gente escapa. Amém? É como diz a Bíblia: cavam covas diante de mim, mas eles mesmos que caem nela. Fala bem assim a Bíblia. Glória a Deus. Cavam cova para mim cair. Aí na vez eu nem estou vendo a cova, estou andando assim, ó. Aí Deus põe uma tampa na cova, eu nem vi que era uma cova, continuei andando, passei direto, a pessoa, ixi, nem caiu ali, a pessoa vai lá e cai ela mesma. É igual o Mar Vermelho abriu para Israel. Israel passando o Mar Vermelho. Aí o exército de Faraó, vou também, saiu o mar fechou em cima deles. Está entendendo? E qual é a segunda coisa que acontece com quem usa toda a armadura? A gente resiste o dia mal. Existe o dia mal. E o que é o dia mal? Problemas que acontecem na nossa vida. Problemas. Tem gente que não consegue passar por um problema. Ela dá glória, canta, aleluia, amém. Quando vem o problema, tipo, acabou a vida dela. Gente, armadura. Amém, amado? Agora vou avançar, chega de repetir. Mais conteúdo, ó. Eita glória. Existe uma decisão a ser tomada quando usamos toda a armadura. Eita. Precisa falar com pessoas aqui hoje. Existe uma decisão a ser tomada quando usamos toda a armadura. Uma decisão que eu vou tomar. Não tem como não tomar essa decisão. E essa decisão está onde, pastor? Está no versículo que eu pulei. Eu pulei no versículo 12. Estão todo mundo ligado, ó. Eita, Lucas, tá vendo, Lucas, como é as coisas? Eu pulei no 12. Eu pulei no 12. A gente vai ler o 12 e depois eu vou explicar que decisão é essa. Eita, glória. Amém, amado? Amém. Eita, ó. É o 6:12, que aqui se perderam aqui. Eu vou esperar todo mundo. Existe uma decisão a ser tomada quando usamos toda a armadura.
Pastor, eu quero saber que armadura é essa, eu vou dizer, tá certo? Mas antes, grave isso aqui, ó, diaconisa Linda. Existe uma decisão a ser tomada quando nos apropriamos, nos revestimos, tomamos toda a armadura. Está no versículo 12. Vamos ler juntos o verso 12? 1, 2, 3, leamos. Porque não temos que lutar contra e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares. Pastor, que decisão é essa? Esse que eu vou ler para vocês. Outro ponto importante que o texto que estamos estudando coloca aqui. Escuta. Ao tomar toda a armadura de Deus, tem que haver um entendimento e uma decisão a ser tomada pelo cristão. Que entendimento e decisão é essa, pastor? Que a nossa luta é contra os poderes espirituais da maldade e não contra seres humanos. Pastor, não entendi. Vai entender agora. Não dá para lutar nas duas frentes, contra espíritos malignos e contra seres humanos. Ou entender que temos que brigar nos dois âmbitos. Não dá. Não dá para tomar toda a armadura de Deus e viver brigando ou achando que tem que viver em conflito com seres humanos, em conflitos constantes com pessoas, com parentes, com colegas do trabalho, com familiares. Pastor, não entendi. Vou te explicar agora. Quem toma toda a armadura de Deus, Sandra, tem que entender. Agora, minha luta não é contra a carne nem contra o sangue. Agora, minha luta não é contra a carne nem contra o sangue. O que é carne e sangue aqui? Tem alguma versão diferente aí, nessa parte? Está todo mundo carne e sangue? Carne e sangue significa pessoas, certo? Tá pessoa não sei, Dani? Tá igual? Ops. Carne e sangue aí, Sandra, significa pessoas. Aí Paulo diz, porque não temos que lutar contra pessoas, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Pastor, o que significa isso? Significa que a partir do momento que você vestiu toda a armadura de Deus, a sua luta, o seu alvo de combate não é mais pessoas. Pastor, mas eu não suporto a minha sogra. Você vai ter que passar a suportar a sua sogra. Pastor, mas o meu irmão não, chega, não tem mais briga com o irmão. Pastor, mas o meu vizinho, pastor, toda semana eu tenho aquela discussão com o meu vizinho. A gente bate boca, não bate mais boca com o vizinho. Pastor, mas no meu trabalho, pastor, aquela pessoa é um pé no saco, eu fico brigando com ela no meu trabalho, e ela fala de cá, eu falo de lá, e vai na internet, ela manda uma indireta, eu mando a outra indireta na internet, no Facebook. Não é mais. Mas, pastor, aquele meu parente, pastor, ele é chato demais. Por isso que eu posto no status aquela direta daquela pessoa do meu parente, não. Nossa luta não é mais contra a carne e sangue. Amém? Nossa luta não é mais contra pessoas. Agora nossa luta é contra os principados, as potestades. O que é isso, pastor? Espíritos malignos, espíritos maus, entidades das trevas. Então, eu vou avançar essa parte, mas eu quero só dar uma enfatizada para vocês aqui. Não dá, queridos, para a gente ter a armadura de Deus e ficar brigando com pessoas. Entende, Tiago? Entende, mãe? Não dá brigando com o irmão, brigando com o cunhado, brigando com a cunhada, e briga com a sogra, e briga com a nora. Deixa eu ver, Lucas. Fala, Lucas. Só vou ler aqui a versão que está diferente. Pronto. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades, os poderes que dominam completamente este mundo espiritual. Tá vendo? Não estamos lutando contra pessoas, né? Contra seres humanos. Então, a partir do momento que você usou toda a armadura, a sua luta não é mais contra seres humanos. Mas, pastor, eu não gosto de fulano. É seu direito. Mas você não vai mais ficar brigando.
Você entende? Mas pastor, meu irmão, minha irmã não vai mais. Mas o meu filho não vai mais. Agora nossa luta é contra os espíritos malignos. Quem entendeu isso? Agora, para a gente finalizar, vamos ver quais são as armaduras. São 7. Na verdade, se eu for falar com você de modo mais específico e profundo, são 6. E o 7 não tem um detalhe diferente. Tá? Então, quais são as armaduras que eu tenho que usar? Eu não posso ignorar nenhuma. Vamos aprender? Bora para a gente ir para casa? Quais são as armaduras? Começa no versículo 14. Vamos aprender? Ó, verso 14. 1, 2, 3, leamos. Estais firmes, tendo cingido os vossos lombos com a primeira armadura, irmão José, é andar na verdade. Cingir os lombos. Eu fui pesquisar o que é lombo. Uns falam que lombo é isso aqui, outros falam que lombo é aqui. Tem uma contradição nos estudos da armadura, mas muitos falam que lombo é essa parte aqui, ó, tá, da armadura. E aqui falou que é no mundo espiritual. A primeira parte da armadura, que é para colocar no seu lombo, é a verdade, andar na verdade. Olha para mim aqui. Tem alguma coisa que você está na mentira? Tem que resolver. Está mentindo em alguma coisa, tem que resolver. Está com alguma coisa encoberta, tem que resolver. A Bíblia diz que não há nada que esteja em oculto que não há de ser revelado. A primeira coisa é a verdade. A primeira armadura, José, é a verdade, é andar na verdade. Amém? Amém. Ó, é a parte daqui, eu acho. Eu falo eu acho porque os estudos estão divergentes. Agora a segunda parte da armadura, vamos continuar o mesmo versículo. E vestida a couraça da justiça. Colocaram o couraça como essa parte aqui toda. Até assim eu vi. E a segunda parte da armadura é andar na justiça. É ser justo. Ok, pastor? Farinha pouca, meu pirão primeiro eu penso em mim. Negativo, é justo. Tem que ser justo. Tem que ser justo. Andar na justiça. Fazer o que é certo. Amém? O que é certo? Eu vou fazer. Fui comprar o pão. A mulher me deu o troco errado. Você devolve. Se informar, não é isso? A justiça. Ó, a primeira parte é qual mesmo? Verdade. Andar na verdade. Que é a parte do lombo, não é isso? A segunda parte é qual mesmo? Justiça. Tem que ser uma pessoa justa. Você é uma pessoa justa? Eu me lembro da senhora Dani, estava no trabalho dela, aí ela trabalha com a bebê chamada Pamela, e aí na escola dela deram para ela 15 minutos de descanso e não deram para auxiliar dela. Aí ela falou, então eu também não vou tirar. Ou ela vai tirar. Ou seja, o sentimento de justiça. Está entendendo? Ser justo. Ser justo. Agora bora para o 15. 1, 2, 3 já. E calçados na preparação do Evangelho da... Aqui é sobre pregação do Evangelho, fazer a obra de Deus. É a parte do pé, calçar. É a parte do ide. O que é que a Bíblia falou? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Batizando o nome do Pai, do Filho e do ide. Por isso que é calçado, por isso que é sapato. Ó, preparação ou pregação do Evangelho da paz, ou seja, fazer a obra de Deus. Olha para mim aqui. Fazer a obra de Deus é uma armadura do cristão. A palavra, sabe o que significa a palavra Evangelho? Quem sabe o que significa a palavra Evangelho? Quem sabe o que significa? Fala aí, Lucas. Boas novas. Boas novas ou boas notícias. Boas novas ou uma nova notícia, uma notícia boa e nova. Então, o que é a parte do calçado, que é a minha armadura? É você trabalhar para anunciar essa boa notícia. E que boa notícia é essa? Que boa notícia é essa? Que Jesus morreu por nossos pecados, que temos o perdão e que Ele vai voltar. Essa é a boa notícia. Ou seja, essa parte aqui do calçado, irmão Zé,
é a parte de fazer a obra de Deus. Como é que você vai anunciar o Evangelho sem fazer a obra de Deus? Por exemplo, esse congresso que nós iremos fazer, Tiago, esse congresso que nós iremos fazer, é a obra de Deus. Amém? Por quê? Porque nós vamos fazer todo esse trabalho, para quê, pastor? Para convidar pessoas para vir para cá, para elas ouvirem sobre a volta de Jesus. É anunciando sobre o Evangelho. Quem entendeu? Ou seja, quem participar, e todos vão participar em nome de Jesus, está fazendo a obra de Deus para anunciar esse Evangelho. E fazer a obra de Deus é também se vestir da armadura. Agora o próximo, que é o versículo 16. 1, 2, 3 já. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos. Então, qual é a próxima armadura aí? O próximo item é a fé. E a fé entra como o que aqui? Como como escudo, que você apaga os maus pensamentos, que são os dardos inflamados do maligno. 17 agora, 1, 2, 3 já. Tomai também o Capacete da salvação. e a outra, a espada do Espírito. que é a palavra de Deus. A salvação é outro capacete. Pastor, então o que significa salvação? É você entregar a vida para Jesus para ser salvo. E o outro é o que? A espada do... O que é a espada do Espírito? Palavra de Deus. É a palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? Isso aqui, ó. Bíblia. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu. Ou seja, você ler a Bíblia, se apropriar da Bíblia, conhecer a Bíblia, meditar nela, ler ela. Agora o versículo 18. 1, 2, 3 já. Orando Em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. A oração. A oração. Nós iremos terminar agora, mas vou fazer algumas perguntas para vocês. Qual é a primeira parte da armadura? Verdade. Verdade. Andar na verdade. Que é a parte do que do corpo da armadura? Que ele falou aí? O lombo. Qual é a segunda parte da armadura? Justiça. Andar na justiça, que é a couraça. Qual a terceira parte? Evangelho. Evangelho. O que sobre o Evangelho? Você anunciar. É qual parte da armadura essa daí? Está no texto. Essa parte do versículo 15 é qual parte da armadura? Calçado. E isso é o sapato. É o seu calçado. Porque o que tem a ver com isso? Porque você tem que ir fazer. Você tem que ir, é o id. Você tem que ir fazer a obra de Deus. Igual hoje a coisa veio fazer a obra de Deus. É o id. É você ir. Isso, é o id. Tá certo? E depois desse 16, qual é a armadura agora? Que é a fé que parte. Não, a fé que parte. Você viu que anunciar o Evangelho é o sapato. A fé é o quê? Está no próprio. Não. Está no texto, está no próprio versículo. O escudo. E isso, a fé é o escudo. Olha aí, ó, tomando sobretudo o escudo. é a fé. Então a parte do escudo, ó, é qual, pastor? É a fé. E escudo contra o que, pastor Elvis? Está no versículo. Escudo contra o que? Lê para mim aí. Apagar os dardos inflamados do maligno. O maligno lança dado na mente, você apaga com a fé, ó, o seu escudo, ó. Amém. Sai para lá, Satanás. Eu creio na palavra de Deus, eu creio, eu tenho fé. Depois, qual a outra parte da armadura 17? Oração. Não. Capacete da salvação. Capacete da... Salvação. Seja salvo, entregue sua vida para Jesus. E qual é a próxima? Espada do Espírito. Palavra de Deus. E isso, a palavra de Deus, ela é que parte da armadura? A espada. A palavra de Deus é que parte da armadura, gente? A espada. A salvação é que parte da armadura? A espada tá onde? E a palavra de Deus é que parte da armadura? A palavra de Deus, que é a Bíblia, é que parte a espada. Muito bem. Olha só, vou finalizar a mensagem de hoje. Nós, como cristãos, temos que andar assim, ó. Na verdade, na justiça. Versículo 15 agora. Fazendo a obra de Deus, que é a parte de anunciar o Evangelho.
Tem que se envolver na obra, fazer a obra de Deus. 16, a fé. 17, ser salvo. 17 ainda, a espada do Espírito, que é você ler a Bíblia, meditar a palavra do Senhor. E 18 e último, orando em todo No Espírito e paz. tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os... A oração é uma parte muito importante dessa armadura, porque ela não é uma peça específica, ela é como se fosse o sangue do nosso corpo. O sangue não é um órgão, mas nem o órgão funciona sem o sangue. É igual o óleo do carro. O óleo do carro não é uma peça, mas sem o óleo do carro, nenhuma peça vai funcionar. Vai bater o motor. A mesma coisa é a oração. Vou pedir para você ficar de pé comigo agora. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Fica de pé comigo. Vamos para a Santa Ceia. Mas antes da Santa Ceia, por gentileza, feche os olhos, por favor. Feche os olhos. Eu vou fazer umas perguntinhas. Mas é para responder agora, para você pensar, meditar. Feche os olhos. Todo mundo, até as crianças, tá? Glória a Deus. São 7 itens. Eu gostaria tanto que vocês saíssem desse culto sabendo falar os 7 itens, sabendo citar os 7 itens. Gostaria tanto. Aleluia. Mas feche os seus olhos. Vou fazer umas perguntas para vocês. Não é para me responder, é para você meditar e responder para você mesmo em pensamento. A primeira parte da armadura é a verdade. Existe alguma mentira na sua vida? Tire-a hoje. A segunda parte é a justiça. Você tem sido, está sendo uma pessoa justa? A terceira parte é se calçar os pés na preparação de anunciar o Evangelho. Você está fazendo a obra de Deus, está anunciando o Evangelho, está participando de trabalhos que anuncia o Evangelho, está se envolvendo com a obra que busca propagar este Evangelho da paz. Sim. Fazer a obra de Deus é uma parte da armadura, é a parte dos pés, do calçado. Vá pensando. A próxima parte é a salvação, que é o capacete. Você está salvo? Já entregou sua vida para Jesus? Está abandonando o pecado para que o pecado não roube a sua salvação? O rei Davi disse: Pai, não tira de mim o teu espírito, nem a alegria da tua salvação. A salvação é o capacete. Tem algum pecado na sua vida que possa roubar a sua salvação eterna? Você já entregou a vida para Jesus para ser salvo, ter o seu nome escrito no livro da vida? A próxima parte da armadura é a palavra de Deus, a Bíblia, que é a espada. Você está lendo a Bíblia? Você está meditando na palavra de Deus? Não, pastor, não estou fazendo, tem que fazer. Só assim que nós iremos resistir ao dia mau. Só assim que nós iremos resistir às ciladas do maligno. E por fim, orando em todo o tempo. Você tem orado? Você tem orado? Tem falado com Deus? Não, pastor. Eu só tenho lido a Bíblia. Eu só leio a Bíblia, pastor. Não oro. Não pode. A próxima parte que vai dar manutenção à armadura e ao cristão é a oração. No verso 18, orando em todo o tempo. Lembre da mensagem de hoje, que é vestir toda a armadura e não só algumas partes dela. Glória a Deus.